Bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos um projeto que é feito com o Windows D1 Mini, o Switch Control. Para fazer este projeto, então precisa de quê? De uma fonte de alimentação 5V DC no mínimo 1 A e que tenha um conector USB, micro USB, o microcontrolador Windows D1 Mini, 3 switches com White Level Trigger e um smartphone Android, alguns cabos para podermos então fazer este projeto. Isto é o diagrama. Também tem um botão para ligar e desligar o sistema, tem uma pequena buzinazinha para dar, para indicar quando liga e desliga, e tem então os 3 relés ou switches que vão ser ligados ou desligados de acordo com as instruções que nós iremos colocar aqui no microcontrolador. Então este projeto é um microcontrolador D1 Mini com 3 switches e é controlado via Wi-Fi ou com o botão. Utilizamos também um smartphone Android antigo, com instalação de um PHP Server e com uma página web em PHP para controlarmos todos os inputs e outputs do D1 Mini. Então usamos isto para quê? Usamos isto pode ser para um sistema de irrigação automático, e utilizamos umas eletroválvulas que podem ser ou adquiridas ou então utilizamos umas já usadas de máquinas de lavar. Podemos também controlar outros equipamentos, nomeadamente iluminação, ventilação, heating, aquecimento ou um telemóvel antigo, Android. Temos instalado aqui um servidorzinho PHP, um ficheiro APK que posso disponibilizar quando quiser. Este servidor PHP é um servidor simples, não tem MySQL, é PHP puro. Tem aqui a porta e o IP onde ele está a ser executado. Quando instala, ele cria uma pasta no Android que é o www, esta pasta aqui, cria depois umas subpastas, a config, log e a public, é onde tem então os nossos ficheiros, o index.php, que é o ficheiro inicial, e depois temos o ficheiro automático para onde está o controle do D1 Mini. Temos então aqui o sistema, temos um pequeno buzzer, temos aqui o microcontrolador e temos então aqui os três relés. Ele está ligado neste momento, está ligado aqui ao computador, à porta USB, por isso pode ser ligado. E também utilizo a eletroválvula, que esta eletroválvula é nova que eu comprei, mas também podem utilizar uma eletroválvula de uma máquina de lavar. Esta aqui é uma eletroválvula até dupla de uma máquina de lavar, mas também há eletroválvulas simples. Temos também então aqui o programa do Arduino IDE, tem a capacidade de enviar notificações para o Gmail e é capaz também de fazer o upgrade do firmware do D1 Mini através de over-the-air. A designação OTA que é over-the-air. Tem estas bibliotecas instaladas, este é para o e-mail, esta atualização do firmware over-the-air, e depois tem as bibliotecas da EEPROM, do Wi-Fi UDP, servidor interno do microcontrolador para fazer a comunicação entre o servidor PHP e o servidor do D1 Mini, e tem aqui toda a configuração que é necessária para podermos então pô-lo a funcionar. Tem que verificar se tem selecionada a placa respectiva, tem que ir aqui o login do Windows D1 R2 e Mini, que é depois de utilizar, está a funcionar bem. Verificam também qual é a porta, tem que ter uma porta ativa, neste caso a minha é COM6, e fazem a verificação se há algum erro ou não. Depois disso, depois de verificarem se o programa não tem erros, fazem o enviar. Para isso, tem que colocar o equipamento em modo programação, ou seja, tem que colocar um shunt entre o ground e o D3, e só depois é que poderão fazer. Então, antes de enviar, têm que colocar o microcontrolador em modo programação, que é fazer o shunt entre o ground e o D3, e então, após isso, carregar no botão enviar. Ele vai enviar o programa para o microcontrolador. Depois do programa feito, é remover o shunt e reiniciar neste botãozinho reset que nós temos aqui. Feito esse botãozinho reset, nós verificamos que ele já está a funcionar e já temos instalado no smartphone os ficheiros todos que pretendíamos. Temos aqui o servidor já PHP, nos ficheiros
ao instalar o servidor PHP, ele vai criar a pasta www. Dentro da pasta www temos estas 3 subpastas e na pasta pública é que nós instalamos então o index, o altera password, o painel auto e o verifica login. Também instalamos para melhorar o preenchimento do menu dos ficheiros .csv, que tem a lista de portas, tem os tempos que nós já estão meio preenchidos e que rapidamente podemos depois selecionar. Pronto, feito isto, deixamos aqui o smartphone, vamos então ao nosso servidor web, colocamos neste caso este é o IP interno, colocamos o IP interno, a porta 8080, que é o por defeito do servidor PHP, Enter e vai então aparecer o menu de login. Neste menu de login tem a possibilidade de fazer então login para entrarmos para o outro menu de controle. Podemos mudar a password e o utilizador e sair. Criamos um login, colocamos o nome e o utilizador, fazemos login e aparece-nos já aqui então o menu de controle, em que ele nos indica. Aqui é o IP do servidor que nós podemos mandar para o DOMINI para ele gravar e enviar, sempre que nós mudamos aqui, ele enviar uma resposta para este menu. Enviamos o servidor e a porta, que é só terminar de preencher os campos da porta e aqui o campo do servidor e enviar. Este aqui é o servidor do DOMINI, que é o que devemos preencher para que sempre que enviamos, sempre que carregamos aqui em send, ele vai enviar para este o IP e a porta do DOMINI, que podem também descobrir no vosso router e que fica gravado no telemóvel. Sempre que vocês enviam uma instrução para o DOMINI, ele vai ler este IP, não precisam estar sempre a escrever, porque ele fica gravado no telemóvel. Aqui é para, uma vez que isto funciona por tempo, é para vocês introduzirem as horas certas no DOMINI, para que ele possa ligar e desligar a determinadas horas. E aqui então, os tempos de funcionamento, para nós selecionarmos o tempo que nós queremos que ele esteja ligado e as horas daquele liga que ele desliga. Aqui já é um pré-preenchimento do comando, nós selecionamos o pré-preenchimento e fazemos mudar o tempo e ele vai aparecer aqui nesta parte já para nós mudarmos o tempo. Se quisermos que ele ligue, entretanto, agora esta hora, nós vamos pôr liga às 16h05 e desliga às 16h10, às 8, 16h08, enviamos, ele vai enviar, vai gravar no DOMINI, no microcontrolador, informa que gravou e também envia-nos uma notificação para o e-mail a dizer que ele liga à mesma hora que está aqui em baixo. Portanto, temos aqui já o equipamento está a funcionar, os LEDs vermelhos são os LEDs de funcionamento, o 1, o 2 e o 3. O LED verde é quando ele liga. Como veem, ele ligou, acendeu aqui a luzinha verde. Recebemos aqui a notificação de que ele está ligado, entre as 16h05 e as 16h08. A válvula vai ligar o circuito, desligou e vai enviar para aqui uma notificação a dizer que desligou. Aí está a notificação a dizer que ele desligou. Com este menu nós podemos ainda pôr o sistema on ou off. Ele, quando reinicia, sempre que faltar energia, ele reinicia sempre em off, por segurança, e depois ele envia uma notificação para o e-mail a dizer que ligou novamente e vocês têm que pô-lo aqui novamente em on. Tem também a possibilidade de pôr os switches a funcionar apenas em dias pares, ou seja, funciona dia sim, dia não, o que vocês quiserem, o switch 1, o switch 2 ou o switch 3, e depois tem aqui também a possibilidade de vocês porem a funcionar só o switch 1 e os outros não, e depois também dentro de cada switch, se querem só funciona só um temporizador, só um período, porque cada switch está programado para funcionar por 3 períodos, rega de manhã, rega ao meio-dia e rega à noite. Cada switch pode fazer isso. Vocês, se quiserem, podem ter só da manhã ou podem ter os 3 e depois, se chover, desligam, ou se chover à noite, vocês desligam à noite, ou assim, conforme vocês entenderem. Também, se quiserem fazer então o update do firmware para via over the air, então vocês têm que pôr aqui o server on. Se puserem aqui o server on e enviarem, ele vai abrir então para modo servidor, que é uma forma de evitar que alguém possa poder utilizar este sistema para fazer alterações não autorizadas ao firmware.
Vocês se enviarem, ele vai fazer, vai então criar, já tem lá uma password, vocês iniciam e ele vai abrir então o programa para que vocês escolherem o fecheiro que querem. Este fecheiro vocês têm que ser, escolhem depois a pasta, fecheiro.bin, aqui na ferramenta, no rascunho, vocês exportar binário compilado, ele vai criar um fecheiro com este nome e vai ser .bin, e será esse fecheiro que será utilizado em IOTA. Se gostaram, subscrevam o meu canal, partilhem com os vossos amigos e se quiserem replicar o projeto, eu mando-vos os fecheiros, deixem comentários abaixo.